Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Estamos na reta final da prova de sargento 2023 e agora vou lançar o aulão desse ano, a pedido aí dos nossos alunos, do nosso projeto online, nosso projeto presencial. Esse ano eu fiquei ausente aí muito tempo, correria, fazendo meus dias de mar para pegar minha segunda medalha. Então, nesse período aí que eu desenvolvi essa aula para vocês, e agora estou botando ela no ar, para conhecimento de todos. Então, a aula vai consistir o aulão CAV, NODAM, PRISOC, Estatuto dos Militares, Sobrevivência no Mar, um overview das questões que podem cair e espero que seja de proveito para todos vocês, beleza? Antes de começar a aula, pessoal, não há nenhum obstáculo que é tão grande que vocês não possam superar. Independente do que você está passando na sua vida, nesse momento de tribulação, nesse momento de vitória, de esforço, Um esforço é uma coisa que você emprega força, às vezes você se cansa, às vezes você acha que não está valendo a pena, mas nunca desista, sempre siga em frente e busque o melhor, beleza? Então, nossa aula vai seguir esse modelo, já está aqui nas pastas, que eu vou tirar aqui e vou lá nas nossas pastas. Inclusive aqui, essa pasta aqui. Então, vou voltar aqui. Opa! E agora vamos para a nossa primeira aula. Nossa primeira aula será NODAM. Beleza, pessoal? Vou aumentar o som aqui. NODAM. Bem, pessoal, então dando aí continuidade à nossa prova, nosso estudo para a prova de sargento 2023, nós vamos começar aqui com a NODAM, SGM 105. O que é NODAM? NODAM são normas de documentação e arquivamento na Marinha. Para que isso? Bem, na nossa instituição pública militar, nós temos que ter procedimentos para utilizar os documentos, para registrar informações, disseminar ordens, direitos adquiridos. Então, a NODAM é o nosso norte nessa questão, até porque tem as normas da administração pública que devem ser cumpridas, e a Marinha, sendo uma instituição pública militar, não é uma exceção, beleza? Então, existem os documentos administrativos, operativos, publicações e especiais. O que se exige para a prova de sargento? Que o candidato tenha conhecimento dos documentos administrativos como um todo. Os documentos operativos, publicações e documentos especiais são documentos com finalidades específicas, Para as operações navais, eu vou usar os documentos operativos. Publicações, consulta, estudo e consulta. E documentos especiais para ocasiões especiais, beleza? Situações específicas, uma situação específica, Agora, se eu vou fazer uma diretiva para um suspender de um navio para um propósito específico, se eu vou consultar uma publicação para tomada de decisão, ou se eu, dentro de uma situação especial, eu vou respaldar a minha atitude dentro de um documento, são esses outros documentos. Mas o que se exige do candidato a sargento é o conhecimento dos documentos administrativos, beleza? E os documentos administrativos, eles têm uma classificação tipo. A classificação vem de acordo com o âmbito, precedência e acesso, Para cá, a classificação dos documentos administrativos. Control âmbito. Qual o alcance desse documento? A precedência. Qual a velocidade que esse documento tem que andar? O acesso. Quem pode ter o conhecimento desse documento? Vocês podem fazer aí o anagrama, APA. APA, beleza? Para poder aí entender, mecanizar no caso. É que o anagrama você pega a primeira letra da palavra e ao você falar APA, você pode lembrar do âmbito, precedência e acesso, ou mesmo que você esqueça uma, lembre de duas, automaticamente a terceira vai vir, beleza?
Então, os documentos administrativos seguem essa classificação. Quanto ao acesso, que é o grau de sigilo, né? Aí aqui vem quanto ao grau de sigilo, vou voltar aqui. O acesso tem o grau de sigilo, seria ostensivo ou sigiloso. Ostensivo, todos podem ter acesso a esse documento, ele não tem nenhuma restrição. E sigiloso, só um determinado grupo, de acordo com a sua credencial de segurança, pode ter acesso a esse documento. E quanto ao grau de sigilo, eles se classificam em reservado, secreto, ultra secreto. Beleza? A diferença entre secreto e ultra secreto é: requer excepcionais medidas de segurança, requer medidas de segurança. Essa é a diferença. No início do enunciado, a definição da apostila é igual dos dois, só muda a primeira palavra. Ultra secreto, ele fala que requer excepcionais medidas de segurança, requer rigorosas medidas de segurança. E reservado é que um determinado grupo específico, no momento, vai ter acesso àquela informação, não todos, e depois ela só vai disseminar o que é necessário para os outros saberem. Às vezes, um documento reservado, quando ele chega ali na alta direção ou num chefe de departamento, é para ele tomar uma ação e ele vai ter que transmitir essa ordem. Então, geralmente, no segundo momento, ele vai ser de conhecimento de todos. No primeiro momento, não. Beleza? E quanto à precedência, seria de rotina, especial ou urgente. Como eu falei para vocês, pessoal, a precedência é a velocidade que o documento vai andar, vai tramitar ali. Se ele for urgente, algo que realmente precisa de uma velocidade que pule alguns trâmites, já vai botar lá precedência urgente. Se for especial, uma situação específica ao qual requer uma atenção especial, ele vai usar essa terminologia. O rotina, ele vai seguir o trâmite completo, que pode demorar ou não, dependendo da data da agenda administrativa. E o âmbito seria interno ou externo à Marinha, né? Isso eu não preciso nem falar, né? Se ele é interno, se ele vai se comunicar com os setores da própria Marinha ou OMs de Marinha, independente do distrito naval. E externo é se a Marinha vai ter que pegar um documento administrativo dela e se comunicar com órgãos externos. Exemplo, Polícia Federal, Exército, FAB, Estado, enfim, outros órgãos públicos. Beleza? Então, essa é a classificação dos documentos administrativos: âmbito, precedência e acesso. E agora, nós vamos para os tipos de documentos administrativos. Os documentos administrativos, eles se dividem em 3: normativo, correspondência ou declaratórios. Qual é a finalidade dos documentos administrativos? A própria definição já fala essa decomposição aqui. Por quê? Documentos administrativos são aqueles que visam transmitir ordens, estabelecer comunicação entre setores internos ou externos e visar a direitos adquiridos pelo militar. Normativo, ordens. Correspondência, comunicação. Declaratórios, direitos adquiridos. Beleza? Então, os normativos que visam transmitir ordem, eles têm essa seguinte divisão, que é o quê? Vamos botar na ordem. Cadê? Falta a instrução, falta um. Instrução normativa é o primeiro. Pessoal, vamos trazer isso aqui de uma forma mais simples, né? Porque quando eu fui montar essa dinâmica aqui, que eu já na verdade peguei ela pronta, eu só fiz umas modificações, ele não veio na ordem. Mas vamos entender documentos normativos, visam transmitir ordens. A ordem sempre vai partir do mais antigo para o mais moderno. Então antes de você querer decorar todas essas definições aqui, entenda: comandante da Marinha, órgãos de direção setorial, subordinados.
e delegação de competência. O comandante da Marinha vai transmitir uma ordem. Então ele vai chamar os órgãos de direção, que é o que? EMA, IGCM e SGM, vai dar a ordem. Os órgãos de direção vão repassar essas ordens para os órgãos de direção setorial, que é onde estão os almirantes de distrito. Cada almirante de distrito subordinado ao comandante da Marinha através do seu Estado-Maior vai pegar essa ordem e vai transformar em uma ordem em sua esfera distrital. Os almirantes de distrito vão chamar os titulares de OM subordinadas a ele para poder transmitir essas ordens, e os titulares de OM vão passar essas ordens para os seus subordinados através de ordem de parada, através do plano do dia, né? E a delegação de competência, quando o comandante da Marinha não puder ir a algum local para realizar alguma ação, ele vai delegar competência a outro oficial general que possa ali cumprir essa atribuição, beleza? Então vamos botar isso aqui na ordem. Instrução normativa. A norma foi determinada. A instrução normativa vai virar uma instrução permanente. Depois, norma permanente. Depois, uma ordem interna. E quando não for possível a presença do comandante da Marinha, geralmente em promoção de oficiais RM2 de distrital, né? E alguns eventos particulares, mas eu me recordei só desse agora, promoção de oficiais RM2, ele vai delegar por portaria, beleza? Então, isso são os documentos normativos. Os documentos de correspondência, deixa ele aparecer todos aqui, e daqui eu vou ressaltar 4 principais, né? E geralmente caem em prova. Beleza. Pessoal, correspondência é para estabelecer comunicação entre setores internos ou externos à Marinha. Qual o documento que eu vou mandar de uma OM de Marinha para outra? Ofício. Vamos supor que o primeiro distrito quer falar com o 9º distrito, um assunto de qualquer, né? Um assunto de natureza administrativa. Ele vai mandar um ofício. O ofício externo é quando a Marinha vai se comunicar com outros órgãos públicos, né, na esfera externa. Requerimento é um pedido, né, que o militar vai fazer seguindo uma cadeia hierárquica, né. A carta é para eventos formais. Despacho, cadê o despacho? Despacho é quando várias autoridades subsequentes necessitam de uma ação, um documento que necessita de ação de vários setores diferentes, seguindo uma cadeia. Beleza? Comunicação para processo judicial. O próprio nome já diz, né? Só trata de assuntos de natureza jurídica. Esse facsimile não existe mais, né? E a comunicação interna é quando você quer relatar um fato, para a autoridade, um fato ocorrido. Isso aqui tem que ter atenção para não confundir com documentos declaratórios, né? Mas, se eu não me engano, na nova revisão da SGM, ela foi cortada, virou uma comunicação padronizada, que também é utilizada para OMs, comunicação entre OMs diferentes, só que na mesma área distrital, beleza? E de correspondência, sempre lembrar que estabelecer comunicação. Mais moderno, mais antigo, no trâmite de departamento, OMs diferentes, distritos diferentes e órgãos externos. Beleza? E agora vem os documentos declaratórios, né? Que é o que, pessoal? Declaratório visa adquirir direitos, declarar direitos adquiridos pelo militar, beleza? Ou situações sofridas pelo militar também. Então, atestado, se você está doente, né, e faltou um dia, ou se você precisa de um atestado para exercer uma determinada função, né, um atestado médico, você vai levar o atestado. Ele é um documento que declara que você tem aquelas condições X de acordo com o médico tal, beleza. Certidão, nascimento, óbito, né, e outras certidões aí que
dá direitos adquiridos ali, né, pela questão aí do luto, a questão do soldão do nascimento do filho, né, a questão aí da declaração dos dependentes, beleza? Ordem do dia. Porque ordem do dia não é um documento de correspondência, já que se você enxergar ao pé da letra, ela é uma comunicação do mais antigo, do comandante, né, em sua cadeia hierárquica para todos os seus subordinados. A ordem do dia, ela fica arquivada como documento e ela é uma prova que aquela ordem foi dada. Ela não é só uma comunicação, ela é uma prova que aquela ordem existiu e foi dada. Então, por isso que ela é um documento declaratório. Ordem de serviço. Ordem de serviço, ascensão de cargo, ascensão de função, né? Passagem de função, assunção de função, serviços que serão prestados, todos devem ser declarados através de ordem de serviço. Parecer. Parecer quando um técnico de uma determinada área constata as condições daquele equipamento ou daquela situação. Então, declaratório. Termo também. Então, os documentos administrativos, normativos, correspondência e declaratórios têm essas outras subdivisões. Minha dica para a prova: não tentem decorar, tentem entender essa mecânica através desse fluxograma e buscar uma lógica nisso, entendeu? Como eu venho falando em outros vídeos, nos outros anos eu falei isso também, beleza? E agora, os documentos, em sua natureza em si, ele se divide em dois: físico e digital, né? Físico, ele vai transmitir aí no papel A4, seguindo as regras de espaçamento, timbre, brasão, assinatura, como a própria SGM 105 fala. E digital, ele vai tramitar em PDF e em RDF. E aqui, em digital, todos os documentos vão tramitar no SIGDEM, certo? Que é o programa de Marinha SIGDEM 2.0, que faz o trâmite de documentação interna, beleza? E entre todos os setores da Marinha, e é dessa forma que se tem essa... Eu poderia fazer uma subdivisão aqui de digital, PDF, RDF, o sistema é o SIGDEM 2.0, que isso aqui também é uma questão de prova, mas falando assim é melhor que vocês prestem atenção. E físico, ele vai seguir todas as normas de confecção de documentos da própria SGM 105. Beleza, pessoal? Então, assim, eu acabo esse fluxograma, que vocês podem ver aí, certo? A intenção é ajudar. Ano passado eu peguei esse fluxograma e só fui explicando por parte, mas eu não tinha feito dessa forma. Esse ano eu achei melhor para o entendimento fazer assim, beleza? Então o Nodan acaba aqui, então vamos para a próxima matéria. Beleza, pessoal, vamos para a próxima matéria agora. Nodan, dali daquele fluxograma, vocês podem extrair mais ou menos umas 8 questões, 8 a 12 questões. Nodan não cai isso tudo na prova, né? Mas dali tem 8 a 12 questões certas. Qual a classificação dos documentos administrativos, o que são documentos normativos, o que são documentos de correspondência, o que são documentos declaratórios, qual o tipo de documento de correspondência que a Marinha usa para poder estabelecer comunicação com o Exército, qual o documento administrativo de correspondência que a Marinha usa para estabelecer comunicação com a Polícia Federal para efetuar a Operação Ágata. Enfim, dali podem ser extraídas muitas questões, beleza? E naquele fluxograma simples, vocês podem observar o capítulo 1 e 2 da Nodan, certo? Capítulo 1, documentos de forma geral, aquela introdução, e o capítulo 2, classificação dos documentos administrativos, beleza? Qualquer outro detalhe aí, tem a questão dos documentos eletrônicos, que é o capítulo 3, beleza, pessoal? E a Nodan, a SGM 105, ela é grande, né? Porque lá depois, ali para o meio e para o final, ela tem modelos de espaçamento a ser seguidos, né? Para construir cada documento. E agora ela também está na 6ª revisão, mas essa base sólida nunca vai mudar, beleza?
E é o que eu estou passando aqui para vocês. Então vamos lá agora. Eu até botei aqui uma foto, né, dos elementos de uma boa comunicação, que é ali era para explicar a parte dos documentos administrativos de correspondência, né? Eu vou ter um emissor, um destinatário, um canal, que eu vou trafegar a mensagem, e essa mensagem ela vai ser enviada de acordo com um determinado contexto, né? Que é a situação. Esse canal pode ser eletrônico, pode ser físico, essa mensagem ela pode ser cifrada ou não, né? Mas aí eu não, só botei de forma para ilustrar, achei melhor não se aprofundar muito nesse fluxograma, porque senão eu já ia cair numa parte específica, né? Que não é o objetivo. Então, pessoal, agora nós vamos aí para a liderança, né? Nosso EMA 137 e vamos lá. Vamos lá para a aula. Vamos que vamos. Então, meus amigos, agora a gente vai abordar o EMA 137, Doutrina de Liderança na Marinha. Esse foi um mapa mental que eu achei na internet, que eu achei muito legal, muito bacana trazer aqui para o projeto. E mesmo eu já tendo feito um mapa mental ano passado, né, no PowerPoint, esse mapa mental aqui que eu achei na internet eu achei bem completo, né, onde ele divide a liderança em 6 decomposições, que é a chefia, aspectos fundamentais, estilo de liderança, fatores da liderança, atributos de um líder e níveis de liderança. O que eu mais vejo caindo em provas, as provas anteriores, né, é essa decomposição de estilos aqui, que é grau de centralização de poder, tipo de incentivo e foco do líder, e os aspectos fundamentais, né, que são os aspectos filosóficos, psicológicos. Eu sempre vejo isso cair, sempre vejo mesmo. E a diferença entre chefe e líder, né? Mas só que aqui eu vou pedir agora que antes de dar play aqui nesse mapa mental que eu achei aqui para contribuir com o projeto, eu vou pedir para os senhores pegar um papel e uma caneta e anotar essa linha cronológica que eu vou falar para vocês, que é a base da liderança, a base sólida. Relações humanas e liderança. Como se dá? Você tem a essência da liderança. A essência da liderança é a influência, onde o líder vai exercer influência sobre os liderados para cumprir uma situação específica, né? Então a essência da liderança é a influência. Essa influência ela vai se classificar em um estilo, né? O líder ele vai pegar essa influência que ele vai adotar sobre os liderados para cumprir essa situação, e ele vai ter um estilo nisso, ele vai ter um estilo. Esse estilo vai ser o quê? Quanto ao grau de centralização de poder, que é autocrática, democrática, liberal ou situacional, né, que aqui não botou, né? Então são essas 3, autocrática, democrática, liberal ou situacional, né, como o líder vai usar essa influência, né? E depois dos tipos de liderança, você vai ter o foco do líder. Ele vai usar essa liderança de acordo com esse estilo para quê, né? Ele vai estar só com foco na tarefa a cumprir, ou ele também vê os subordinados como alguém que pode levar ele, pode caminhar com ele até o objetivo, né? Então aí você tem o foco do líder que está orientado para a tarefa ou orientada para os relacionamentos. Lembrando, a liderança militar, basicamente, fundamentalmente, ela é uma liderança autocrática, né? Onde a ordem parte do mais antigo para o mais moderno. Você vai cumprir para depois ponderar, certo? Ou você vai cumprir e depois dar o pronto. Então, esse é apesar você ter ali o brainstorming de ideias, né? Porque hoje a Marinha ela adota a ISO 9001 porque em alguns casos, porque existem muitos trabalhos técnicos realizados, hidrografia, aplicação de tropa em missão de paz. Então a ISO 9001, que é uma regra internacional que da qualidade, a qualidade tem a ver com você desenvolver o seu trabalho da melhor forma. Então entende-se que a liderança ela deve caminhar
dessa forma. Então você tem alguns aspectos em relação a isso, que você traz o brainstorm, você traz ali aquelas reuniões, mas no final, né, o mais antigo ele abre mão parcialmente da sua autoridade formal para poder escutar os subordinados, mas no final ele vai, tudo bem, escutei, mas agora a decisão é minha, né? Isso faz parte do processo militar da decisão, né? E a liderança deve ser dessa forma. Então, pessoal, essência, estilos de liderança, fatores da liderança: líder, liderados e situação. 3 fatores: líder, liderados e situação, né? Só vai haver liderados se houver líder, e só vai haver líder e liderados quando a situação oportuna, que é um desafio a vencer, um problema a resolver, uma meta a alcançar, pedir. Então, essa é o fator principal: líder, liderados e situação. Por que eu pedi para vocês escreverem esses 3 pontos antes? Essência, tipo e fatores. Porque há um tempo atrás, quando eu fiz a prova, isso era muito cobrado. Essa visão era muito cobrada. Qual que é a essência da liderança? Qual o estilo de liderança que atinge esse requisito? Dentro dos fatores da liderança, responda a pergunta abaixo, verdadeiro ou falso. Mas hoje em dia, o nível de liderança está um pouco mais amplo, né? A questão do relações pessoais, né? Então, por isso que antes de decorrer esse mapa mental, eu deixei aqui, enquanto eu pedi para vocês escreverem, eu falei essa base fundamental, que independente do tamanho do mapa mental, independente do que ser cobrado, essa essência nunca vai mudar, né? E também tem a diferença entre chefe e líder. Isso aqui ele bota chefia e liderança. Há um tempo atrás, as apostilas, né, os manuais falavam: não seja chefe, seja líder. O chefe diz vai, o líder diz vamos. Mas se o chefe é ruim, porque ainda assim ele é necessário, né, dentro até do organograma da liderança, você tem muita palavra chefia, né? Então, isso era um conceito que ele se desenvolveu de uma forma até um pouco equivocada, porque a chefia não é algo ruim. A chefia é alguém investido com autoridade, onde ele vai ter um objetivo de sempre alcançar a missão da OM, a missão da empresa. Então, quem vai dar o CITREP, quem vai dar os prontos dos objetivos alcançados, são os chefes de departamento, para o chefe central, né? Chefe, subchefe. E a liderança de um sargento, que é uma liderança técnica operacional, né? Cada um com a sua profissão militar, subespecialidade e aperfeiçoamento. Eu sou HN, eu sou eletrônico. Então, dentro dos meus equipamentos, eu tenho que fazer um nível de manutenção X, manutenção periódica, cumprir essa agenda administrativa. E esse prazo, esse pronto, você vai dar para o seu chefe de departamento, para o seu encarregado, que vai passar para o chefe de departamento. O chefe de departamento vai dar o pronto ao imediato comandante. E nessa cadeia você desenvolve a chefia. A chefia, alguém com autoridade administrativa que tem sempre o objetivo de cumprir a missão, cumprindo uma agenda. Então, muitas das vezes você associa a chefia a uma apatia, né? O cara não está preocupado com pessoas, e sim com prazos de agenda. Mas era por isso que naquela época botava-se a chefia como um equívoco, né, de algo ruim, não seja chefe, seja líder. Mas o ideal para a nossa realidade hoje seria mesclar os dois. Ao mesmo tempo que você tem que ser líder, você também tem que ser chefe. E nunca vice-versa, nunca seja primeiro chefe, depois líder. Porque você tem que influenciar pessoas segundo a sua capacidade técnica, seus atributos morais, a sua experiência, mas também você tem que estar preocupado com a missão da OM, com a missão da empresa, o objetivo a alcançar, beleza? Então, por isso que agora tirou o xizinho. Não é chefia versus liderança. É chefia e liderança. Beleza? E atributos de um líder, aqui você já tem aspectos pessoais, né?
atributos morais, caráter, experiência profissional, exemplo. Um líder sempre libera através do exemplo. Mas dei um overview do mapa e agora eu vou dar play aqui e vou explicar cada ponto, beleza? E aqueles 3 pontos que eu falei lá no início, vocês mantêm anotado. Daqui, pessoal, eu tiro pelo menos umas 15 questões de liderança, se não mais. Mas aqui eu já vi umas 15. Vamos lá. A doutrina de liderança, ela está baseada no EMA 137, né? Toda doutrina, ela vem do Estado Maior. Manual é de alguma OM de ensino, de alguma OM subordinada que pegou a doutrina do órgão de direção e vai trazer para a sua realidade. Beleza? Por isso que existe a doutrina de liderança e o manual da liderança. Eles não são diferentes, eles se complementam. Na verdade, o manual é parte da doutrina para uma situação específica, né? Então, ele aqui já começa a falar dos níveis de liderança. Toda empresa tem um nível, né? Tem um nível estratégico, tem um nível situacional ali da hora, né? Então, vamos ver o que ele fala aqui. Ele primeiro vai abordar todos os 6 tópicos. Níveis de liderança, chefia e liderança, aspectos fundamentais, estilos de liderança, fatores da liderança e atributos de um líder. Bem, primeiro vamos começar com níveis de liderança. Direta, organizacional e estratégica. A direta, face a face. Estratégica, o objetivo que a empresa vai alcançar, e organizacional, como a equipe vai se organizar para atingir esse objetivo. Ele aqui embaixo dá definições, tá? Eu não vou ler, só vou dar esse overview e vou deixar ele vocês lerem explicar, mas o ideal é você entender a definição e reduzir o máximo ela possível para vocês poderem extrair e poder dar uma resposta coerente. Quem grava muita definição longa, na hora esquece e, infelizmente, não vai conseguir acertar a questão. Esse não é o objetivo. Então, aí ele vai falar da direta, escalões inferiores, face a face, habilidades interpessoais. Organizacional, vamos aqui. Vou voltar, né? Voltar aqui. Organizacional, liderança indireta. Essa liderança, esse tipo aqui de nível de liderança é o que o comandante exerce sobre o sargento. O comandante da OM, ele vai primeiro dar ordem para o chefe de departamento, que vai passar para o encarregado, que vai passar para o supervisor e depois vai chegar ali na parte de instrumento de execução e supervisão. Então, esse tipo de liderança é que o comandante da OM tem sobre o supervisor ou o sargento auxiliar, beleza? A liderança direta, que é a liderança que um sargento exerce sobre os cabos e marinheiros e sargentos mais modernos, é a liderança que é utilizada pelo sargento. Por quê? Você vai disseminar as ordens em parada para cabos e marinheiros, face a face, tete a tete. Você vai ter que ter habilidades para poder falar, transmitir as ordens de forma clara, né? E, basicamente, você vai agir como mentoria. A nível de liderança direta é um nível de mentoria, né? E agora vou ter aqui de novo, né? Ele vai para o estratégico. O estratégico seria, o nível de liderança estratégico seria o comandante da OM dando pronto para o almirante, né? Basicamente. Se eu sirvo hoje em algum determinado comando de flotilha, em alguma determinada base, seja ela base fluvial ou base naval, eu tenho níveis indicativos que meus serviços estão sendo prestados da melhor forma. E eu tenho que dar esse pronto para a alta direção. Eu, como comandante, no 01, onde controlo toda a minha equipe de forma organizacional, de uma forma estratégica, a minha organização tem que atingir o objetivo da empresa, da marinha, né, que é a missão de cada OM, né? Cada OM tem a sua. Então, beleza. Nível de liderança é isso. Chefia e liderança. Chefia, liderança e comandar. Apareceu esse termo aqui, pessoal, comandar. Chefe. O chefe, necessariamente, ele não precisa ter influência, tá? Ele pode ser alguém altamente qualificado,
que passou numa prova, foi escolhido por causa da sua certificação de título, ele vai reger aquela agenda administrativa dentro da organização para atingir a meta. O líder, ele está ali na liderança direta, podendo exercer até um nível de liderança organizacional, beleza? E comandar é só no nível estratégico, beleza? Você pode entender comandar como uma questão de você liderar homens afim com uma organização em prol de atingir um objetivo específico, né? Mas aqui eu estou dizendo, pegando aqui, praças oficiais, níveis de liderança. Dentro desse nível de liderança organizacional das Forças Armadas, dentro dessa organização, você tem liderança política, estratégica, tática e operacional. Nós, sargentos, né, as praças de forma geral, tirando o suboficial, ele atinge ali um nível de liderança tático operacional, beleza? Que é o nível de supervisão, liderança direta. O suboficial, em alguns casos, por exercer função de oficial, de encarregado, ele passa para o nível estratégico na gestão do departamento. Como aquele departamento vai contribuir para o cumprimento da meta organizacional, para contribuir para a estratégica, entendeu? Quando o comandante for concentrar os prontos ali, entendeu? Mas a liderança militar é assim, beleza? Então, vamos se ater à definição de comandar de acordo com o EMA 137. Então, ele aqui dá a definição de chefia, influenciar pessoas, condutor de homens, e comandar, ele fala o quê? Exercer a função de chefia e liderança, beleza? Então, agora os aspectos fundamentais da liderança. Ele dá os três aqui, né? Filosóficos e sociológicos. E o outro aqui, vou voltar aqui, porque foi muito rápido. Filosófico, psicológico e sociológico. Filo tem a ver com o reino animal, o reino dos homens, né? Filosóficos, filosofia, o estudo da vida, como um aspecto fundamental da liderança na vida, traz o seu resultado de impacto. Psicológico, psique, como é que eu vou absorver esse tipo de conhecimento fundamental de liderança dentro do meu psicológico para construir a influenciação de pessoas. E sociológico tem a ver com grupos, né? Social. Como esse aspecto fundamental da liderança vai me afetar em grupo. Beleza, pessoal? Então aqui ele fala do filosófico, né? Senso crítico, valores éticos e morais praticados e transmitidos. Beleza? Axiologia é um aspecto fisiológico da liderança, filosófico da liderança, a axiologia. Caiu na prova, se eu não me engano, de 2021, tá, pessoal? E o doutrinamento é você pegar uma doutrina, né, de liderança, de qualquer coisa, e você ficar massificando, mostrar que aquilo é importante, mostrar que aquilo na vida humana vai ter uma relevância significativa. Então é isso, pessoal. Esse é o aspecto. Psicológico, psique humana, né? O líder provoca mudanças psicológicas, né? Claro, se você é um mau líder, né? Você é um cara que tem a liderança direta, face a face, mas você é um cara que fala bem, mas fala gritando, você é um mal educado. Como é que você acha que aquele cara que está subordinado à sua autoridade ali vai chegar em casa? Principalmente por ser uma liderança em escalões inferiores, que é o cumprimento de ordens pré-estabelecidas e assessoramento. O cara vai chegar lá, pô, pesado, né? Pô, o sargento fulano de tal não sabe, não tem educação, não sabe falar com os outros. Então, isso aqui não é só para a prova, tá? Isso é para a vida. Líder provoca mudanças psicológicas. Tenha responsabilidade com a missão que você se contribuiu a cumprir, que você foi voluntário para cumprir. Se você tem uma atribuição, se você tem uma função a bordo, você não precisa ser mal educado para falar com as pessoas. Beleza? Você pode simplesmente dar a ordem, cobrar pronto.
Às vezes o cara, você vai dar ordem psicológico, ele não está bem em casa, ele está com algum problema pessoal que está interferindo ele no rendimento no trabalho. Você tem que detectar isso, encaminhar ele para o núcleo social da Marinha, para assistência psicológica, ou trocar uma ideia com ele, dividir melhor a faina. Então isso aqui é importante, tá? Isso aqui é a base para você ser um bom líder. Um líder provoca mudanças psicológicas, tenha responsabilidade com a missão que você se propôs a cumprir e com aqueles que estão sob a sua subordinação. Deve ter um conhecimento profissional elevadíssimo, isso vem com a experiência, tá? O tempo traz a experiência. Às vezes você tem você é eletrônico, você é armamentista, você é um curso de uma especialização e aperfeiçoamento muito difícil, né, que tem muito cálculo, e você chega na prática, muitas coisas a aprender. Aí o cara no começo pode ficar perdido, mas o conhecimento profissional ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Conhecer os subordinados, ó. Provoca mudança psicológica, conhecer o subordinado. Pô, não tem nem mais o que falar, cara. Sociológico. Como a parte social da liderança vai se desenvolver? Se você tem uma equipe saudável, onde todos estão no mesmo nível, você vai ter, todo mundo está no mesmo nível, então a gente vai cooperar para que o trabalho seja feito da melhor forma, todo mundo vai se ajudar. Se você tem uma equipe um pouco desequilibrada, tem um que se destaca muito e é o outro que está logo abaixo, vai ter uma competição. Esse que está embaixo, ele vai querer realmente se elevar. A competição nem sempre ela é nociva não, tá? Existe competição saudável. Por quê? Se você tem um cara que está acima, que ele está acima, mas ele estimula quem está embaixo a crescer, você vai aumentar o nível da equipe. Só que o excesso, a competição exacerbada, que é o que diz no manual, que é o excesso desse querer crescer, ainda mais quando você tem um cara que sabe muito e é arrogante, vai gerar o conflito. O conflito é a competição exacerbada. Aí cabe o líder, né, ali na parte de psicológica, como vocês viram aqui, ó. Um líder não conhece seus homens, ele conhece todos os seus subordinados. Então, se ele detectar que essa competição está sendo nociva e está gerando um conflito, cabe ele apaziguar, porque ele tem a capacidade de prover mudanças psicológicas. Então, o cara não vai apaziguar porque ele é bonzinho, é porque é responsabilidade dele, está escrito aqui, ó. Não sejam omissos, não sejam escusos, façam sua parte para tornar a equipe um lugar melhor. O ideal é você trabalhar numa equipe que seja quase uma família. Então, já disse aqui a definição, né? Na luta por obter recompensa. Então agora nós temos os estilos. O estilo, ele vai se dividir em três, né? Porque o estilo hoje, antigamente, você dizia como estilo de liderança só a forma que o líder ia exercer sua liderança sobre o grupo, que é o que? Autocrática, democrática, liberal, situacional. Essa liberal também é conhecida como laissez-faire, tá, pessoal? Mas hoje em dia, de uma forma mais completa, esse estilo ele vai ter esse grau de centralização de poder, como o líder vai escolher usar sua autoridade, como ele vai incentivar os seus subordinados a cumprir o objetivo e qual que é o foco dele. Qual que é o foco? O grupo é uma ferramenta, o grupo são recursos humanos que o líder tem à sua disposição, seja através da influência técnica ou do tempo que ele está na empresa, na OM, para poder cumprir aquele objetivo. Então, ele vai desenrolar isso aqui, ó. Lembrando, nível de liderança, ele fala aqui, ó, nível de liderança direto, habilidades interpessoais conceituais, estilo de liderança. Não compete a um sargento ter a liderança autocrática, tá? Você sempre vai exercer a liderança democrática, liderança militar, democrática, né? Abrindo mão parcialmente da sua autoridade formal para consultar o pessoal, e depois vai reunir os prontos e, ó, escutei todo mundo, mas a decisão que eu vou tomar é essa,
porque o objetivo passado pelo encarregado é esse, né? Ou a situacional. Às vezes você pode ser um sargento que chegou naquele setor há pouco tempo, apesar de ser o mais antigo, você não tem experiência, e um cabo que já está trabalhando ali 3, 4 anos, ele tem condições técnicas de te dar um pronto e também te qualificar para exercer aquela função. Então essa vai ser a liderança situacional, onde o mais moderno ele vai passar a ter aquela liderança, entre aspas, porque ele tem mais experiência. Aí o foco você vê, né? Se o cara está preocupado em atingir o objetivo e cuidar do grupo, ou se ele só está preocupado em atingir o objetivo e foda-se o grupo. Fica depois da hora, sai depois do expediente, volta, regressa para bordo de madrugada, enfim, aí e não é guerra, tá, pessoal? Mas tá bom. Aí agora ele vai mostrar aí autocrático, democrático, participativa ou delegativa. Isso aqui pode gerar resistência. Ele falou aqui, né? Calma aí. Pode gerar resistência. Pode gerar resistência. RDM, Regulamento Disciplinar na Marinha, que o RDM ele é praticamente parte da justiça militar aplicada para contravenções, porque se incidir em crime, quem vai julgar é o CPM, né, o Código Penal Militar, vai ser enquadrado no CPM, o Código Penal Militar. Então, se for resistência, né, dependendo se não infringir em desobediência, que desobediência é crime, vai ser aplicado sanções disciplinares. Daqui eu já poderia puxar até a aula de RDM, mas o RDM em si, né, já vou só comentar, ele tem 54 artigos, o artigo mais conhecido é o artigo 7, né, o artigo 6, ele dá o que é contravenção disciplinar, né, que são toda ação ou omissão contra a disciplina militar, que fere os pilares, né, e o artigo 7 ele descreve cada contravenção disciplinar, né, que é aí são 84, né? 84 contravenções disciplinares, e o artigo 7 tem um parágrafo único, que diz que se você não fez nenhuma das 84 e ainda assim a sua atitude foi avaliada pelo mais antigo como uma omissão ou ação contrária à disciplina militar, você vai ser enquadrado no parágrafo único, né? Lembrando que toda parte, né, ela tem todo militar tem direito à ampla defesa, com suas devidas atenuantes ou agravantes, né? A parte vai ser por escrito. O regulamento que trata disso aí é a DGPM 315, né? Mas é como se fosse um julgamento, quem julga é o comandante, quem julga é o titular do OM, oficial. E assim, nem toda parte de ocorrência significa que você vai ser realmente punido, né? Que você pode ser admoestado de acordo com a sua atitude, com suas atenuantes, ou também você pode simplesmente levar uma repreensão verbal, né? Questão de prisão simples, rigorosa, impedimento, depende aí do grau do que você fez, né? Mas enfim, assuntos de natureza técnica, como eu falei aqui dos cabos, né? Um cabo às vezes pode ser muito experiente no setor e passar o mais antigo, beleza? Então é isso, pessoal. Aqui vamos dar play. Grau de centralização de poder é isso. Tipo de incentivo. Ou você vai dar um incentivo pro cara na base do suborno, não é um suborno nocivo não, tá, pessoal? É um suborno aqui, olha, você vai fazer essa faxina para mim, sexta-feira eu te dou licença. Você regressa sábado, eu deixo você segunda em casa. Ou você vai dar aquele incentivo assim, cara, a equipe é pequena, estamos todos juntos no mesmo barco. Infelizmente não tem como te recompensar, mas tem que ser feito, porque a equipe, porque o grupo, porque a nossa obrigação, geralmente o incentivo transformacional, ele está relacionado ao valor que a pessoa tem dentro dela, pô. É uma chama acesa, né? Uma coisa de nunca desistir. Geralmente grupos que têm esse tipo de incentivo transformacional são grupos que
levam o seu estandarte, levam o seu símbolo, né? Valorizam o seu símbolo. Né? Que toda OM de marinha tem uma bolacha, tem aquele brasão, mas o cara que entende qual é realmente o papel dele ali, ele começa a valorizar aquele símbolo de uma forma que ele desenvolve até um espírito de sacrifício, que tem a ver com a transformação do raciocínio dele, tem a ver com, poxa, eu vou fazer porque eu faço parte desse grupo. Geralmente o transacional é quando o cara, mano, o cara só funciona se der alguma coisa em troca. Ah, não vai dar não? Tem licença não? Ah, então você é no horário. Geralmente é isso, tá, pessoal? De uma forma bem simples, vocês entenderem. Foco do líder. Ou o líder vai estar só com foco no objetivo e alcançar a meta, e a equipe que corra atrás, senão o pau vai cantar. Ou o líder vai estar orientado para atingir o objetivo porque ele precisa da equipe para chegar até lá. Na Marinha existe os dois, tá, pessoal? Não estou aqui para julgar ninguém, estou transmitindo aqui uma aula, uma informação, né? Mas geralmente você pega aqui tudo relacionado, né? O líder, ele é o quê? Ele provoca mudanças psicológicas. Então, se o foco do líder é só orientado à tarefa e você fica saindo depois da hora, 5 dias na semana, e quando você está em casa sábado ou domingo, o cara ainda te manda mensagem perguntando subsídios para cumprimento de faina, o cara não sabe distribuir muito bem as tarefas, tem um cara com 6 funções, outro com 2, um com nenhuma. Então essa mudança psicológica do cara, do foco do líder, que é só orientado para a tarefa, geralmente o subordinado sofre. Geralmente o cara sofre, tá? Vai pagar um preço pesado. Mas quando o cara está orientado ao relacionamento, ele entende que o trabalho tem que ser feito, mas ele entende também que ele precisa do psicológico daquele combatente para poder cumprir a missão. O cara faz parte da equipe, né? O cara não só está na equipe. Então ele vai dizer isso aí, né? Orientações específicas, ele só fala ali pontualmente, né? Mas assim, se for para tentar ser seja orientado aos relacionamentos. E o fator da liderança, né? Que é o que eu falei lá no início. Senhores, é o seguinte, a comunicação, ela tem a ver com o líder, né? Que o líder é aquele que tem influência sobre o grupo, que os seus aspectos físicos e morais e psicológicos, ele vai conduzir aqueles homens para o cumprimento da missão. Os liderados, eles aceitam o líder, né? Através dessa influência, eles entendem que o líder, através dos seus atributos, é o mais qualificado a estar ali à frente, e eles vão cumprir todas as ordens, porque o líder e liderados formam uma equipe. A situação vai ser o desafio a vencer, o desafio, o problema a resolver, e a comunicação é como o líder vai transmitir as ordens para os seus liderados e como os liderados vão fazer o pleito, levar as necessidades do grupo ao líder. Beleza? Esses são os fatores. Depois vocês podem aí dar pausa, tá? E ver com calma essas definições aí, beleza? Agora, atributos de um líder. Pessoal, o que eu acho mais importante daqui hoje, atributos. Quais são, o que o líder tem, o que ele deve possuir para estar à frente. Ali falou ética, né? Mas essa parte aqui, cara, aspectos fundamentais da liderança. Um líder provoca mudanças psicológicas. Se você não tem ética, ou se sua ética é deficiente, ou se você tem uma forma particular de ver a ética, você tem que entender que essa sua forma particular, dessa sua visão, você vai provocar mudanças psicológicas em seus subordinados. Então, é importante se ter ética. E atributos, exemplo, lealdade, honra, enfim, que é até a rosa das virtudes, né?
Então aqui agora o vídeo vai correr tudo, né, e vai voltar para a fase inicial. Então, pessoal, essa é a aula de liderança, beleza? E agora vamos para a próxima matéria. Pessoal, só comentando, aqui é a rosa das virtudes, tá? Onde a honra é a soma de todas as virtudes, ou seja, por isso que a honra está no norte, né? Em algumas publicações que usam a rosa das virtudes, a honra está no centro, porque a honra é a soma de todas as virtudes, que é o que? Lealdade, iniciativa, cooperação, espírito de sacrifício, zelo, coragem, fogo sagrado, tenacidade, decisão e abnegação, espírito militar, disciplina e patriotismo. Bem, é importante saber algumas dessas definições, né? O que é disciplina, rigorosa observância das leis e regulamentos, o que é abnegação, o que é tenacidade. Algumas dessas definições podem ser perguntadas na prova da seguinte forma: o cara fala a definição e pergunta para você o que é, né? Nas 5 alternativas, A, B, C, D ou E. E se ele vai botar coisas muito próximas, por exemplo, a abnegação a definição dela é parecida com o espírito de sacrifício. Então, se você de repente deixar para fazer na dedução, no chutômetro, e não ler as definições, você pode se confundir, perder uma questão de bobeira. Pessoal, seguinte, vou fazer a parte 2, para esse vídeo não ficar muito grande, tá? Vou dividir em 2 partes, então vou botar essa parte 1 no canal hoje, agora por sinal. A próxima vai ser sobre mar, primeiros socorros, estatuto e controle de avarias, beleza? Que vai ao ar amanhã ou no máximo semana que vem, beleza, pessoal? Então essa nossa primeira parte da revisão para a prova de sargento 2023. Obrigado a você que segue o nosso projeto. A parte 2 não vai demorar a ser feita, é porque eu tenho que subir lá, pessoal, tem que subir lá e ajudar a Dona Maria a tomar conta do boy, porque senão fica difícil, né? Mas é isso aí, pessoal. Vai e vença, nunca desista, sem bizu. Estudar é vencer. Até a parte 2.